Pessoal, para quem não conhece vocês ainda, fala um pouquinho do que vocês têm hoje, o que vocês construíram para o pessoal conhecer um pouquinho melhor de vocês. Boa. Vou começar então. Isso, vai lá, senão eu vou longe. Bom, então eu sou a Duda, esse é o Ale, né? A gente se conheceu no mundo corporativo, nós dois. O Ale fala que éramos advogados, eu falo que eu ainda tenho OAB, então eu ainda sou advogada. Nós éramos advogados, a gente trabalhava em São Paulo. Eu sou capixaba e o Ale é de Porto Alegre. E aí, por acaso do destino, a gente acabou trabalhando no mesmo escritório de advocacia em São Paulo, os dois estavam trabalhando lá. Foi quando a gente se conheceu e o que nos uniu muito, assim, foi a paixão por viagens, né? Então, desde a época do escritório, o Ale já tinha um blog de viagem que é de 2012, né? 2013. 2013. E, assim, ele já escrevia sobre as viagens dele no blog de viagens. E aí eu comecei a me interessar. Falei, nossa, que legal, né? Ele se interessa por viagem e tal. E aí esse interesse em comum nos uniu. E eu brinco que antes de dar o primeiro beijo, a gente comprou a primeira passagem. Porque ele veio com um papinho. Eu tô com uma passagem aqui minha intenção era outra. Mas... Ele veio com um papinho que eu tenho uma passagem aqui aérea que eu ganhei e tal. Você não quer viajar comigo para algum lugar do Brasil? Eu falei, bora. E aí a gente comprou uma passagem para Chapada dos Veadeiros. E nesse meio tempo a gente acabou se envolvendo, né? Começamos a ficar e fizemos essa viagem para Chapada dos Veadeiros. E a gente viu que a gente gostava pelas mesmas coisas quando diz respeito a esse universo de viagem, que é mais viagem de aventura, trilha. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso, começamos a namorar. E nesse meio tempo, o Ale falou pra mim, Duda, quem sabe a gente não faz uma viagem longa, né? Tira um tempo pra viajar. Porque 30 dias no ano não tava sendo suficiente pra gente. E eu falei, bora, né? Vamos ver de qual é. Começamos a pesquisar e a gente chegou no formato do motorhome. Pesquisamos muito, aí o que a gente imaginou? Com o motorhome, a gente tem a nossa casa itinerante, que a gente consegue se sentir em casa, onde quer que a gente esteja, né? E também a gente tem um pouco de liberdade de poder ficar mais tempo quando a gente gosta de um lugar. Não tem aquela coisa de ter que reservar um hotel, né? Ter que reservar um voo. Então, a gente se encantou com esse universo de viagem de motorhome. E aí o Ale falou, cara, eu acho que é isso. Aí a gente fez uma primeira viagem teste, que era um carro com barraca de teto. Mas isso também veio do YouTube, né? Sim. A gente começou a assistir... Quando a gente falou assim, vamos viajar? A gente começou a ver formatos, né? Eu nunca tinha viajado de motorhome, não sei você. Não, também não. Então a gente começou no YouTube, vamos ver formatos de... A gente já tinha viajado de avião. E aí a gente caiu em vídeos de YouTube, da galera viajando, né? Algumas pessoas no Brasil, outras de fora. E a gente pensou, cara, isso parece ser legal, né? Foi aí que a gente fez as viagens testes para ver se a gente ia gostar de fato de viajar nesse formato, né? Aí a gente fez uma primeira viagem de carro com barraca de teto para Namíbia. A gente alugou um carro lá. E a gente amou a viagem, mas o Ale é muito preocupado com segurança. Então, qualquer ventinho que batia na barraca, ele ficava preocupado. Então, a gente viu que para uma viagem de 1 ano e meio, 2 anos, a gente não se adaptaria, assim. E aí, a gente depois fez uma segunda viagem, uns meses depois, para Torres del Paine. A gente alugou um motorhome pequenininho, assim, mas que tinha uma cama, uma cozinha. E, assim, sabe aquela viagem dos sonhos? Eu acho que se essa viagem tivesse sido uma merda, talvez a gente não teria aqui hoje. Mas foi tudo assim, nossa, a gente tinha liberdade que a gente gostava. A gente parava na beira daqueles lagos e aí fazia um café da manhã legal. Então, foi uma experiência que a gente se identificou muito e gostou muito. A gente falou, um motorhome acho que seria uma boa ideia mesmo. Corta para um tempo depois, a gente começou a, de fato, pesquisar, né, o carro, o veículo. Aí a gente comprou uma van de carga usada e uma fábrica construiu pra gente, na época o Ale veio. O Ale já sabia exatamente o que ele queria em termos de layout. Eu fiquei obcecado, assim, né? Tipo, cara, eu comecei a assistir todos os vídeos que existia no YouTube de viajar de motorhome e de construção também. A gente claramente sem nenhuma habilidade para construir e também a gente não largou o emprego direto. A gente seguiu nos escritórios, sem falar para quase ninguém que a gente tava com essa ideia. Então, essas viagens que vocês fizeram, vocês ainda estavam trabalhando. Sim, isso. Férias. Ninguém nem tinha ideia, assim, na verdade. Era uma coisa muito nossa. A gente não compartilhava, assim, com as pessoas. Até por uma questão de, né, esse momento da carreira, era complicado. Você fala, não, agora eu vou largar tudo e vou viajar o mundo. Mas e também a gente tava... Assim, é um pouco do que a gente tava conversando, assim, que
até comprar, de fato, a van era uma ideia. E a gente já estava avançado na ideia, né? Porque, tipo, já estava pesquisando, já estava assistindo, já estava fazendo contato com fábrica, já estava buscando carro. Mas até comprar, era muito fácil desistir. Porque, cara, não vamos mais e, tipo, não gastei nada com isso, vida que segue. Então, a gente não ia falar para as pessoas, porque né, não era uma decisão 100%. Mas quando a gente comprou a primeira van, daí falou assim, cara... Até eu lembro de falar assim, você tá certa? Porque eu vou pagar. Eu não sei como eu falei, eu não sei como eu respondi momento, assim. Esse é um momento, assim, cara, que é um momento muito chave, né? Um momento que tem que ter muita coragem, assim. E daí vocês têm que também pensar em outras coisas, tipo a forma de sustentar, essas coisas. Tem muita coisa envolvida, sim, assim, né? Sim. E aí a gente compra essa primeira van, né? Uma fábrica constrói pra gente. E aí, nesse processo, procurar a van. Uns 6 meses a gente já tem que encontrar um carro que não fosse completamente detonado, porque a gente também não queria comprar zero. Aí encontramos mais uns 6 meses para construção. Então, foi um ano da gente, tipo, certo já de que vamos. Então, a gente teve um ano nesse meio tempo todo para tomar várias medidas, né? Medidas do tipo... A gente morava separados, namorando, mas cada um no seu apartamento lá em São Paulo. Né? Fomos morar juntos. Os dois tinham carro, a gente vendeu os carros. Vendi televisão quando eu me mudei. Então, quando a gente começou a vender as coisas, pegar essa grana e ir preparando já pro projeto, né? A gente começou a economizar muito mais forte, assim, né? Nunca fomos de gastar muito, mas a gente começou já a economizar com foco, né? Em ter a maior grana que a gente conseguisse. E também a pensar na parte de trabalho, né? Porque aí corta porque a Duda falou. Eu já tinha um blog de viagem em 2013 então, 2013 até 2019, 6 anos, Caramba, é bastante. esse blog era um hobby. Eu viajava de férias, então, sei lá, essas viagens que a gente fez de teste, eu ia pra lá, voltava, escrevia alguns textos, 3, 4 textos sobre cada destino que a gente foi, postava e sumia. Era um hobby, mas a gente não conseguia tocar da forma que eu acho que as coisas precisam ser tocadas nas redes sociais, né? Rede social, então, sei lá, Instagram, essas coisas a gente tinha, mas era meio sem alma, a gente fala.